muito bem como lidar com quem sempre tem razão ou acha que tem razão. Especificamente nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você por que algumas pessoas são tão cabeça dura, porque algumas pessoas são tão difíceis e também porque é tão difícil, talvez porque você tenha tanta dificuldade de lidar com essas pessoas. Eu vou compartilhar aqui dois pontos importantes, né? Talvez da onde vem, o que explica, o que nos ajuda a compreender essas pessoas que têm comportamentos tão difíceis, são tão pouco empáticas, difíceis, né, de compreender a nós mesmos, são tão rígidas, acham sempre que estão certos, e por que talvez você tenha tamanha dificuldade para lidar com essas pessoas. Então, possivelmente você já se deparou com alguma pessoa difícil, e aí você teve que pisar em ovos para não ofender essa pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que, se você, dependendo da forma como você fala, ela pode levar isso pro pessoal, ela pode achar que está sendo ofendida e ela pode começar a levantar a voz, então você tentou ali, né, evitar, para que evitasse conflito, é uma coisa que a gente vai falar aqui à frente também, né? Inclusive, por esse tipo de comportamento, você acabou se afastando dessa pessoa, ou pelo menos tentou todos os argumentos possíveis, isso aqui é uma característica importante, tentou todos os argumentos possíveis para fazer essa pessoa mudar de ideia, mas nada funcionava. Então essa pessoa parece que continua com aquele mesmo pensamento, você acredita genuinamente, isso é um erro que eu vou comentar, né, no próximo vídeo, é um erro muito comum nosso de querer achar que continuar na argumentação, continuar na lógica, né, a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa mude de percepção, mude de ideia, mas muitas das vezes as pessoas não vão ser convencidas por novos argumentos, na verdade elas vão estar enviesadas, a gente vai falar sobre isso aqui, e talvez você fuja dessa pessoa, fuja do conflito, ou até mesmo aceite, tá bom, vai lá do seu jeito mesmo para evitar conflitos, talvez você já, inclusive, já tenha desistido de coisas importantes para não ter que lidar com essa pessoa, por exemplo, de um emprego, e pode ser até que essa pessoa em si esteja em posição importante, como a gente vai falar aqui na frente, essas pessoas que às vezes são difíceis de lidar, elas têm uma característica que muitas das vezes podem possibilitar que elas cresçam, por exemplo, principalmente na vida profissional, que elas cresçam, elas assumam liderança. E aí, obviamente, essa característica às vezes pode ser benéfica para a empresa, por exemplo, para o desempenho, para gerar resultado, mas muitas das vezes em detrimento dos relacionamentos. Então essa pessoa pode estar em posição de liderança, ou pode ser o seu pai, sua mãe, que às vezes, por exemplo, pode ser alguém que te ajuda financeiramente. Logo, você percebe que não tem como fugir. Então você precisa lidar com essa pessoa. Por isso, nós vamos falar aqui, nós vamos abordar algumas estratégias importantes para você lidar com esse desafio. E o que eu vou falar aqui é para você que quer, que você possui talvez um pai, uma mãe, que são muito rígidos, são muito inflexíveis, às vezes não consideram o seu ponto de vista. Se você namora ou é casado com alguém dessa maneira, ou se essa pessoa é seu chefe, ou se é um cliente, né? E aí você quer, nesse caso, nesses 4 contextos aqui que eu estou trazendo, você quer melhorar o seu relacionamento com essa pessoa. Você quer conseguir pensar em formas e estratégias para conseguir se adaptar, conseguir influenciar essa pessoa, apesar dessa dificuldade, dessa rigidez. E não é para quem quer vencer o outro. Aqui não é a ideia de compartilhar, né, tanto nesse vídeo quanto no outro, não é que você querer jogar o jogo dele ou dela, fazer com que a outra pessoa reconheça que ela está errado. Não é essa. A intenção não é essa. A gente vai falar um pouco mais sobre a frente aqui, vai ficar mais claro isso. Não é querer humilhá-lo, não é querer mostrar que ele está errado, porque muitas das vezes essa pode ser, se não todas as vezes, essa pode ser uma tentativa frustrada. Embora essa pessoa possa utilizar desse tipo de artifício para tentar te influenciar, para tentar te manipular de alguma maneira. Mas a gente não quer jogar com a mesma moeda. Eu me chamo Lucas Paganutti, sou psicólogo clínico, atuo na clínica com em diferentes contextos, com pacientes e clientes com diferentes desafios, né, psicológicos, emocionais. E por muito tempo eu briguei com meu pai. Por algum tempo eu trabalhei com ele, junto com ele, né, dentro de um empreendimento da família, e eu o culpava constantemente, acreditando que ele precisava mudar, que ele precisava pensar de uma maneira diferente, curiosamente, mais próximo da maneira como eu pensava, né? Acreditando que ele precisava pensar como eu, né? Acreditando que ele precisava concordar comigo para que as coisas pudessem andar, né? Mas muitas das vezes as nossas ações valem mais do que as palavras, ou falam mais do que as palavras, né? Ou geram impacto muito mais do que aquilo que a gente acredita. Porque falar é fácil muitas das vezes, né? Difícil é ir lá e fazer. E eu poderia ter feito muito mais, né? E eu, olhando para trás, eu era cabeça dura também. E às vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente pode apontar o dedo e falar que o outro é cabeça dura, mas a gente não olhar pra gente próprio. A gente é cabeça dura, só que a gente age de uma maneira diferente. Às vezes a gente é mais empático em alguns casos, né? E eu não me adaptei. Eu era o mais novo, né? Eu era o mais novo da história. Até parece que meu pai, né? Não até parece, mas era mais difícil pro meu pai, que era mais velho, né? Ia olhar pro moleque assim e falar, ah, tá bom. E principalmente um menino mais novo que não tinha feito nada. E isso é verdade, não tinha feito nada, não tinha vivido nada. Quem é ele para querer dizer o que tá certo e o que tá errado? Então eu tinha esses preconceitos, essas ideias equivocadas, não me adaptei e acabei perdendo muitas oportunidades e também me afastando dele ali. E essa acho que eu mais me arrependo olhando para trás, assim, é que eu perdi muitas oportunidades. Se eu me concentrasse, e isso é uma das estratégias que a gente vai falar no próximo vídeo, se eu me concentrasse naquilo que estava sob meu controle, aprendesse, gerasse resultado, criasse confiança, não só com ele, mas com a equipe, enfim, e aí pudesse
aí sim eu pudesse começar a crescer em termos de responsabilidade, enfim, seria uma outra completa história. Mas não precisa ser assim, né? Se você tem vivido algum tipo de relacionamento nesse sentido, eu quero te explicar nesse vídeo aqui como que você pode fazer melhor, pelo menos melhor do que eu, ou como eu faria, né? Se eu pudesse voltar no passado. E o mais importante, primeiro, nesse processo, é você conhecer o seu oponente. Já dizia, e eu tô falando do oponente aqui, eu coloquei entre aspas, né? Porque o Sun Tzu, em A Arte da Guerra, no livro A Arte da Guerra, é muito citado, inclusive, né? Essa citação, essa frase do Sun Tzu, ele diz que em uma guerra, se você conhece a si e conhece o seu oponente, praticamente todas, se não todas, as batalhas que você tiver, né, com esse oponente, você irá ganhar, porque você conhece ambos os lados, né? Então a ideia é que a gente conheça o nosso oponente. Conhecer como é que ela joga o jogo para que você possa jogar de uma maneira que seja mais provável que você consiga influenciar essa pessoa, que você consiga atingir os seus objetivos ali para com essa pessoa. Então, por que essas pessoas são desse jeito? A gente vai começar com essa pergunta. Uma primeira possível explicação do porquê essas pessoas são assim, né, com cabeça dura e tal, vem da questão da personalidade, né? Não poderia ser diferente. Dentro desse contexto de personalidade, nós temos a teoria do Big Five, que são os 5 grandes fatores. Dentro da psicologia, a gente normalmente vai sempre utilizar esse tipo de critério, né, para avaliar a personalidade. E aqui eu trouxe 3 características, né? Dentro do Big Five são 5 grandes características, aqui eu trouxe 3. Então, a primeira pode ser baixa abertura à experiência. Então, pessoas que às vezes são cabeça dura, são mais rígidas, elas tendem a ter baixa abertura a novas experiências, principalmente baixa abertura a novas ideias. Aqui, ó, resistência a novas ideias, preferência por certezas, né? Então, elas, principalmente quando vem de jovem, né? Normalmente, quando a gente é mais jovem, a gente está mais disponível a novas ideias, certo? Quanto mais a gente vai ficando mais adulto, mais conservador, digamos assim, a gente vai ficando, né? Ou seja, mais concentrado em aquilo que já dava certo e se concentrando naquilo que dá certo, mais prezando pela segurança. Então, essas pessoas podem ter baixa abertura a novas experiências, principalmente quando vem de pessoas que elas percebem que são mais novas, menos experientes, menos importantes, ou por exemplo, né, ou inferiores a ela. Então, essas pessoas podem ter essa baixa abertura, essas novas ideias, até porque elas podem perceber isso como muito bonito, mas não quer dizer que vai dar certo. Elas podem até perceber, isso é uma coisa que às vezes o jovem tem dificuldade de perceber, é que tipo assim, ok, no discurso tá bonito, mas e na prática, como é que funciona? Então às vezes a gente tem que ter essa cautela também, da gente entender que às vezes no discurso, na fala, tá ok, funciona, mas e na prática, será que funciona mesmo? Baixa amabilidade, então essas pessoas podem ser menos empáticas. A amabilidade é uma característica de pessoas que são mais generosas, que pensam mais no outro, que tendem inclusive, né, quando tem um excesso de amabilidade, elas tendem a, por exemplo, ajudar as pessoas em detrimento de si próprias. Isso pode acontecer, mas isso é quando tem o alto traço de amabilidade. Nesse caso, quando tem baixo, ela vai ter menos empatia, às vezes elas vão ter uma comunicação mais dura, mais confrontativa, mais direta, sabe aquela pessoa que às vezes é muito direta, é muito, às vezes, seca e ríspida na sua fala, mas que ao mesmo tempo podem também ser muito verdadeiras. Pessoas que têm muita amabilidade, elas podem ser mais falsas, achando que estão preservando os outros, né, de um desconforto, mas aí às vezes, né, omitem algumas coisas. Então essas pessoas, embora elas possam ser mais duras, mais ríspidas, mas às vezes elas tendem a falar mais a verdade. Inclusive, se você perguntar para uma delas, tá, mas você é muito grosso, mas pelo menos eu falo a verdade, né? É diferente você falar bem assim, ele é muito grosso. Aí ele fala a verdade, mas ele é muito grosso, entende? Você tá dizendo que a pessoa ser grossa é pior do que ela ser verdadeira. Você pode fazer o contrário. Aí eu já tô pensando numa estratégia, né? Você pode fazer o contrário. Ele é muito grosso, mas pelo menos ele fala a verdade. Se você fazer essa mudança, pequena mudança, já pode te fazer mudar a tua percepção sobre essa pessoa. Interessante, né? Outra característica é a alta conscienciosidade. Normalmente podem ser pessoas que são muito voltadas a resultado, a tarefas, a objetivos, que muitas das vezes podem prejudicar os relacionamentos, como eu falei aqui, né, na introdução desse vídeo. Então ela tem um forte senso de certo e errado, ou de como as coisas devem ser feitas, ou as coisas têm que ser entregues no prazo, né? Coisas desse sentido. Traço de alta conscienciosidade, principalmente no ambiente profissional, tem muito a ver com a pessoa ser muito direcionada a resultado e acabar sendo rígida e ríspida com as pessoas, às vezes não compreendendo a dificuldade de outras pessoas, às vezes se comparando ela com outras, né? Eu faria desse jeito, eu faria desse outro jeito, pra mim seria fácil, não sei por que pra você é tão difícil, né? Então pode ser pessoas que são mais nesse sentido. Necessidade de controle. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os 3 sistemas, e essas pessoas podem ser mais movidas pela ansiedade, ou movida mais pelo medo, né? Que é o que a gente chama de sistema de ameaça. Então, elas tendem a ter mais busca por segurança e controle, elas tendem a querer reduzir a incerteza, e principalmente elas podem ter esse tipo de ideia, né? Eu prefiro eu fazer porque tenho mais certeza do que colocar na mão dessa pessoa aí, que eu não conheço, não confio, é inferior a mim, prefiro eu fazer. Eu prefiro acreditar naquilo que eu penso do que naquilo que você está trazendo. Para evitar problemas, para evitar ameaças, elas tendem a se concentrar, né, exclusivamente em si.
principalmente quando ela tem dúvida e não confia muito na outra pessoa. Elas também podem ter um viés de confirmação. O que isso significa? Busca por informações que confirmam o que ela já acredita. Então, o que isso quer dizer? Muitas das vezes, num debate ali, numa argumentação contra outra pessoa, por isso que às vezes eu falo, né, um dos erros pode ser você querer usar mais argumentos. Elas vão sempre buscar, parece que o cérebro dela é treinado para buscar o gap, a lacuna que está faltando no seu argumento. Sabe quando você vai lá, cria todo um argumento inteligente, lógica, tudo, e aí a pessoa vai, mas então você está querendo dizer que X, Y, Z. Aí, putz, mas calma, eu não falei isso. Ela tenta encontrar algo que desconfirme aquilo que você está falando. Muitas das vezes isso acontece porque a pessoa pode estar se sentindo ameaçada. Porque se você está certo, logo eu estou errado. Então ela pode estar se sentindo meio que ameaçada. Então ela vai tentar confirmar que você está errado e eu estou certo. Por mais que seja meio incoerente, meio esquisito, né? Mas isso é uma característica muito comum. Se você for ver debates políticos, por exemplo, de líder com liderado, então as pessoas podem buscar argumentos que validem aquilo que ela acredita, porque ela vai ter um certo benefício por isso, né? E essas pessoas também podem ignorar ou distorcer opiniões contrárias, foi mais ou menos o exemplo que eu falei, né? Então, como se os outros estivessem querendo confrontá-lo, né? E aí, esse é um ponto que é interessante, né? Às vezes as pessoas podem se fazer, essa pessoa que tem uma cabeça mais dura, ela pode fazer o quê? Ela pode se perceber como superior ao outro. Se eu sou superior ao outro, eu preciso encontrar, a minha interpretação precisa encontrar razões que mostrem, que evidenciem que essa pessoa é inferior a mim. Logo, se essa pessoa é inferior a mim, existe algum erro no argumento dela. Por mais que eu ainda não tenha encontrado esse erro, eu não vou acreditar de cara. Porque existe alguma coisa que não tá faltando. Eu não sei se você consegue compreender isso. Não sei se você consegue entrar na sua cabeça. Mas na cabeça dessa pessoa, possivelmente acontece isso. Se essa pessoa é inferior, se essa pessoa tem intenções ruins, se essa pessoa não é confiável, logo, não é possível que o argumento dele está correto. Tem alguma coisa faltando. E aí tem essa crença implícita, né? Eu estou certo e os outros geralmente estão errados. Se essa pessoa está errada, como que esse argumento dela está certo? Então eu preciso encontrar alguma coisa. Ou se eu ainda não encontrei, é porque eu só não encontrei, mas existe. E principalmente ela pode desvalorizar opiniões de pessoas de quem ela considera inferior. Então elas podem confiar mais, né, ou aceitar mais ideias de quem ela considera superior a elas. Né? Não superior em termos de hierarquia, mas superior às vezes até em termos de conhecimento e coisas nesse sentido. Aí, olha só que interessante, você pode ir lá e falar assim, mas você não ouve as pessoas. Aí essa pessoa pode falar, mas é lógico que eu ouço. Por quê? Ela realmente ouve as pessoas, mas ela ouve as pessoas que talvez elas acreditam que são superiores a ela, né? Que tem alguma experiência, que tem alguma confiança, que ela possa ter algum tipo de confiança. Mas ela não ouve qualquer um. Crenças absolutas, então elas podem também ter crenças absolutas, do tipo certo e errado, tudo ou nada, né? 8 ou 80. Ou elas podem também ter regras rígidas, tem que ser assim, o certo é isso, né? Mais ou menos validando ali aquilo que a gente falou há um pouco tempo atrás. E dificuldade, isso aqui é uma coisa interessante, né? Que isso aqui também tem lá dentro do traço de abertura à experiência, pessoas que podem ter mais dificuldade, né? De reconhecer que estão erradas, né, serem mais humildes nesse sentido, elas podem ser pessoas que têm dificuldade de considerar dois pontos de vistas que aparentemente, se você olhar de longe, parecem ser antagônicos. Como que pode ser, se eu sempre estou certo, essa pessoa não pode estar certa? Porque se ela está certa, eu estou errado, mas eu sempre estou certo. Então não tem como, pode ser loucura, assim, se você está vendo, pode ser que é loucura. Mas muitas das vezes a nossa cabeça não funciona de uma maneira muito racional. Mas essa pessoa pode ter dificuldade de reconhecer que está errada, porque ela tem na cabeça dela de que ela sempre está certa, de que a cabeça dela sempre funciona. As razões, as lógicas que existem na cabeça dela sempre estão certas. Logo, se ela sempre está certa, não tem como você estar certo também. Porque essa possibilidade não existe. Ela tem dificuldade de considerar dois pontos de vista aparentemente são opostos ao mesmo tempo. Ela não consegue perceber que eu estou certo e você também pode estar certo. Essa ambiguidade, né? Essa nuance, os tons de cinza, ela pode ter essa dificuldade de perceber. Ou eu estou certo ou você está certo. Não tem meio termo, sabe? Isso é uma característica bem importante. E também, na história de vida dela, esse comportamento de querer estar certo, de querer impor a tua verdade, os teus desejos, mesmo que seja em detrimento dos outros, né? O foco em si, nos seus objetivos pessoais, pode fazer com que essa pessoa tenha, efetivamente, as suas necessidades atendidas. Pode fazer com que as pessoas a respeitem, a siga da maneira como ela quis. E isso pode fazer com que elas tenham mais resultados, possam ganhar discussões, né? Ser valorizado, inclusive, em alguns casos, como por estar certo. Eu vou te falar assim, ó, essa função de proteger a nossa autoestima, existem inúmeras formas das quais nós fazemos isso. Inclusive, você talvez pode ter as suas maneiras não muito funcionais, não muito benéficas para você de proteger a sua autoestima. Essas pessoas muitas das vezes podem, inclusive, afastar as outras pessoas que não a reconhecem como certas, mas para proteger a sua autoestima. Evitar sensação de inferioridade, pode ser uma forma também, e invalidar o outro para se sentir superior, né? Então, quem essa pessoa acha que é?
para querer me tratar dessa maneira? Quem essa pessoa acha que é para vir falar que eu estou errado? Então ela pode vir tentar invalidar. Então a gente tem que ter cuidado, né? Esse é um possível erro, né? Querer invalidar o outro para ele reconhecer, para ele ser humilde. Mas isso é uma estratégia que muitas das vezes não vai funcionar, porque essa é o mecanismo que ela possivelmente usa, né? Para se sentir superior. Então se você quiser invalidá-la, as chances são... às vezes é muito difícil você convencer essa pessoa que ela tá errada. E aí você vai ter que jogar um outro jogo, e a gente vai falar isso no próximo vídeo. Então, traços mais severos, né? Então pode acontecer, isso tá muito comum, né? Ah, pessoa narcisista, eu acho que minha mãe é narcisista, eu acho que esse fulano de tal é narcisista. A gente tem que ter cuidado com esses termos, tá? Porque não é tão comum assim como a gente imagina esses comportamentos, mas é claro, né? A pessoa pode ter traços narcisistas e não necessariamente ter um transtorno, né? Narcisista. Que podem, aí elas podem explicar também esses tipos de comportamento que a gente já falou aqui, tá? Mas uma das características importantes é essa tentativa de manipular as pessoas, né? Mas assim, aqui é só uma observação. Pode ser realmente que ela tem alguns traços de personalidade narcisista, mas isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada. Não adianta você chegar, você é narcisista, não vai mudar nada. Tá, e daí? O que vai mudar é a sua postura frente a essa pessoa. Beleza? Então, por que pra gente ir seguindo pro final desse vídeo aqui, por que é difícil lidar com essas pessoas, né? Ou pelo menos com pessoas que acham que estão sempre certas? Porque, possivelmente, você é uma pessoa que valoriza a aceitação, sabe? Ser compreendido, trabalhar em equipe, trabalhar em cooperação. Vou dar um exemplo, eu gosto de jogar futebol, né? O futebol é um jogo de grupo. Se tem uma pessoa que gosta de estar sempre certo, que é mais cabeça dura, normalmente é uma pessoa individualista, pega a bola e quer chutar pro gol, quer fazer o seu jogo sozinho, não sabe jogar com as outras pessoas. Isso é chato, concorda ou não? Porque eu particularmente sou uma pessoa que gosta de jogar mais com o coletivo, jogar em grupo, até porque é mais eficiente, quando a gente vai ver isso nos campeonatos, por exemplo. De certa maneira, a gente tende a afastar. Isso eu percebo isso no futebol, eu tendo a afastar essas pessoas, porque muitas das vezes eu vou lá falar, pô, cara, vamos lá fazer a jogada aqui, a pessoa acha que tá certa, a pessoa acha que, né, deveria tocar pra ela, na verdade, que ela resolve, sabe? Tem essa prepotência, que às vezes realmente pode ser bom, né? A pessoa realmente pode ser boa, e aí ela conseguir, enfim, superar aí o coletivo com o seu individualismo. Mas, na imensa maioria das vezes, não é assim que funciona. Mas aí você acaba se afastando, porque você não tem muito o que falar com a pessoa, porque a pessoa só percebe que ela é a melhor. E aí, você também tende a ver como um problema querer levar uma vantagem sobre os outros, ter benefícios em detrimento dos outros. Então, isso aqui é uma questão de valores também. Você percebe que essa pessoa valoriza coisas que é diferente de você. E logo, você acha que há um conflito aí de valores, né? De coisas que são extremamente importantes para você. Então, isso pode tornar ainda mais difícil. E, ao mesmo tempo, você pode ter objetivos mais de ganha-ganha. Pô, eu gostaria que o mundo fosse mais colaborativo, que as pessoas pensassem mais em ganha-ganha. E aí essa pessoa pode ter mais objetivos individualistas, isso pode mexer demais com você e aumentar o seu rancor para com essa pessoa. Mas o que a gente quer é entender que essa é só uma pessoa diferente, que funciona de uma maneira diferente e que, embora ela possa ter esses valores diferentes com você se afastar não vai mudar nada. Ou, na verdade, você pode ter mais até prejuízo do que benefício em se afastar. Beleza? Então, a gente explicando isso aí, ficando claro, no próximo vídeo, te convido a clicar aqui embaixo ou em algum lugar que você pode acessar o próximo vídeo em que a gente vai falar sobre como lidar com essas pessoas, a gente vai falar sobre os erros e as estratégias. Se fez sentido para você, comenta aí, compartilha. Comenta aqui se, por exemplo, você conhece alguém desse jeito, como é que foi essa experiência para você. Claro, não cita nomes, né? Mas como é que tem essa experiência para você. E se você testou alguma estratégia e funcionou, vamos trocar essa ideia. Inclusive, se quiser também pode, aqui embaixo vai ter um link para você poder conversar direto comigo lá no Instagram. Segue aí também para você acompanhar os próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo.